Sou Maria Alexandrovna Blanc, mãe de Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido por Lenin. O meu filho nasceu em Simbirsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Cresceu com ideologias políticas, já que o irmão Alexandre Ulyanov era membro de uma organização Vontade do Povo, que mais tarde foi acusada da tentativa de assassinato do czar Alexandre III. O meu filho Alexandre foi preso e mais tarde morto. Lenin ingressou na Universidade de Direito em outra cidade, mas foi expulso por se envolver com a política. Viajei por diversas regiões da Rússia, deparando-me com a realidade social. Estava muito empenhado em estudar a economia e foi aí que adotei a ideologia marxista de Karl Marx, porém dei-lhe o meu cunho pessoal, dando origem ao marxismo-leninismo. Em 1905 ocorreu uma revolta na Rússia após a derrota contra o Japão, que ficou conhecida como Domingo Sangrento. Após a revolta o povo ficou ainda mais revoltado pois os militares atacaram-os, sendo que a manifestação não era contra a monarquia do czar Nicolau II, mas sim para exigir melhores condições. O czar teve que tomar medidas face a este descontentamento, foi aí que promulgou uma Constituição e permitiu a Duma, Parlamento. Com isto o Partido Operário Social-Democrata Russo, fundado em 1898, dividido em dois grupos, mencheviques, fação minoritária e bolcheviques, fação maioritária. Os operários de Petrogrado criaram um conselho de sovietes, sob presidência de Trotsky. Lenin acompanhava a situação de longe, já que estava exilado e era um fiel apoiante dos sovietes. Lenin tentou voltar, em 1905, mas foi novamente deportado em 1907. Com os efeitos da guerra cada vez mais acentuados no começo de 1907, o governo do czar era pressionado pela burguesia liberal. A 2 de março, o czar Nicolau II abdicou, passar-se então de uma monarquia a uma república provisória. Foi então com a Revolução de Fevereiro que o governo provisório subiu ao poder. Porém havia uma dualidade de poderes, entre os mencheviques que estavam no poder e a oposição. Em uma das medidas do governo provisório permitia que os exilados voltassem ao país e foi aí que Lenin regressou, em abril. Logo que regressou publicou as Teses de Abril, onde estava presente a vontade de Lenin da retirada imediata da guerra, o derrubo do governo provisório, entrega dos poderes aos sovietes e confiscação da grande propriedade. Conduz então uma luta sem tréguas contra o regime czarista e o governo reformista, propondo o termo das hostilidades e a assinatura imediata da paz sem condições, a distribuição das terras pelos camponeses pobres, a extinção da monarquia e a criação de um sistema de governo de conselhos ou sovietes de operários, camponeses, soldados e marinheiros. As suas intervenções públicas em comícios e debates, os seus escritos e a ação persistente do partido aumentam a sua base de apoio e colocam o governo de Kerensky numa posição insustentável de debilidade e de isolamento, o que torna possível a rápida tomada do poder, os 10 dias que abalaram o mundo, segundo uma expressão consagrada, por forças militares e milícias revolucionárias sob a direção do Partido Bolchevista, 7 de novembro de 1917. Com a promessa de pão, paz e terra, que era tudo o que o povo precisava, Lenin ganhava cada vez mais adeptos. Com a Revolução de Outubro, Lenin sobe ao poder junto de Trotsky, que ficou com a pasta da guerra, e Stalin, que ficou com a pasta das nacionalidades. Iniciou assim a publicação de decretos revolucionários sobre a paz, a terra, o controle operário e as nacionalidades. Lenin manda também executar o czar Nicolau II e a sua família. Com a publicação do Decreto da Paz, veio a assinatura do armistício, em Brest-Litovsk. Com os decretos da paz e do controle operários houve uma oposição dos kulaks e empresários, visto que houve uma expropriação de terras. Este descontentamento fez-se presente nas eleições em novembro de 1917. Com a derrota do bolcheviques inicia-se assim uma devastadora guerra civil e ataques constantes de forças leais ao regime monárquico, e é vítima do isolamento diplomático decretado pela maioria dos países do mundo, receosos do exemplo revolucionário russo. As duas fações envolvidas foram os brancos, opositores ao bolchevismo, e os vermelhos, defensores do bolchevismo. Houve uma vitória da fação vermelha devido à boa liderança de Trotsky. Lenin foi forçado a introduzir o comunismo de guerra. Houve uma adoção do regime de centralismo democrático e tomou medidas como proibição de oposição e de liberdade de expressão, purga dos opositores e críticos, reforço da polícia política, instauração do trabalho obrigatório e proibição do comércio livre. Após uma guerra civil, a fim de evitar o colapso total da economia, a resistência às nacionalizações e à ditadura do Partido Comunista e o aumento da produtividade, Lenin instituiu a nova política econômica, NEP, que tomou medidas como a interrupção da coletivização agrária, a liberdade do comércio interno, a desnacionalização de empresas e o investimento estrangeiro.
Com a ideia de estender a revolução a outras partes do mundo, em março de 1919, Lenin constituiu a Terceira Internacional, que se converteria no centro de coordenação do movimento comunista mundial. Em 1923, depois da reconquista de várias áreas do Império Czarista, que haviam formado suas próprias repúblicas, foi formalmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Lenin faleceu em Gorky-Leninsky, Rússia, no dia 21 de janeiro de 1924. Seu corpo foi embalsamado e permanece até hoje exposto no mausoléu da Praça Vermelha, em Moscou.